Amados do Senhor, a graça e a paz. Oi, queridos, é com alegria que eu venho hoje falar com você sobre mais uma porção da palavra sagrada. Venho te ensinar algo que o Senhor me ensinou de novo. Eu já sabia, acabei cometendo um vacilo, mas o Senhor me exortou. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Então vamos para Mateus 4. Abre sua Bíblia aí. Mateus 4, versos 5 e 6. Mateus 4, versos 5, 6 e 7. O texto fala da tentação de Yeshua. Quando ele saiu do batismo, foi para o deserto e lá apareceu Satanás para tentá-lo. E no versículo 5 está assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Vou ler de novo. Então o diabo o transportou à cidade santa. Transportou quem? Transportou Yeshua. Mas isso não foi fisicamente, não, entenda isso. Não foi fisicamente, foi espiritualmente. O diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7. Disse-lhe o Senhor: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ontem eu tive uma surpresa muito grande e qual foi a surpresa? O Senhor me disse que eu tinha desonrado Ele. E eu fiquei assustada e procurei saber o que aconteceu. E aí o Senhor me deu essa passagem aqui, de Mateus 4. E eu pensei, mas Mateus 4, no texto que eu li para você, fala de tentar o Senhor. E aí pensei, orei. E o Senhor me mostrou onde é que eu tinha feito isso. Eu ontem ouvi por 4 vezes uma mensagem muito boa, que eu achei muito importante, inclusive encaminhei para muita gente. E a mensagem ela é boa, dependendo do tom com que se fale. E eu gosto desses pregadores antigos assim, e foi exatamente isso que aconteceu. Um pregador lá de 1800. E eu ouvi aquela mensagem por 4 vezes. Entendendo eu que eu estava aprendendo mais a palavra. E depois à noite, na verdade não foi ontem, foi neste domingo. Nós já estamos na terça, né? Então eu fui ao templo à noite e depois que eu cheguei de lá, o Senhor falou que eu tinha desonrado Ele e eu fiquei querendo saber onde. Aí o Senhor me dá esse texto e aí eu também fiquei querendo saber como. Então eu pensei, só pode ter sido essa mensagem, não tem, eu não entendo de outra situação. A mensagem, ela nos ensina a declarar a palavra do Senhor e acreditar. E não é verdade que é isso mesmo que a gente tem que fazer?
Claro que é. A gente devia falar sempre a palavra do Senhor, sempre. Nós precisamos ser o verbo do Altíssimo. E quando a gente fala a palavra do Senhor, está tudo certo, a gente falou a verdade, a gente falou algo que vai dar resultado, a gente falou o melhor que podia falar, a única coisa que podia falar, a única palavra. E como assim que. Aí é pelo seguinte, depende da intenção. Por exemplo, se você declara que está escrito, vamos pegar, por exemplo, Marcos 16, 18, onde está escrito assim: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Digamos que você vai orar por um enfermo, impõe a mão sobre ele, e naquele momento exato não há uma cura. E você não aceita, você não, está escrito aqui. Depende do tom da sua intenção, entendeu? Não, está escrito, se está escrito na palavra, tem que curar, tem que ser curado, tem que ser curado, tem que levantar daí agora, porque está dito aqui, Senhor, o Senhor está aqui, hein? Está escrito aqui, eu estou fazendo o que o Senhor mandou impor a mão, orar, eu fiz isso e agora? Então, dependendo do tom que você diz, o que não diz respeito à palavra que eu ouvi, o que é ruim ali é você ouvir a palavra que é boa e usar de outro jeito, entendeu? Em outro tom, com outra intenção. É disso que eu estou falando, preste atenção. Então, nós podemos tentar o Senhor com a própria palavra dele. Não foi isso que Satanás fez? Às vezes, a cura, no caso do exemplo que eu dei, depende de algumas circunstâncias, depende de um perdão, depende de um arrependimento, que é o perdão do Senhor, entendeu? Então, assim, a gente não pode usar a palavra revelia, que ela funcione a qualquer custo, de qualquer jeito. Às vezes, há certas condições a serem atendidas. E se atendida a condição, simultaneamente acontece o milagre. Então, o que Satanás faz aqui? Ele chega para o Senhor e fala assim: ele faz com que o Senhor se visualize mentalmente em cima do pináculo, na parte mais alta do templo, lá em Jerusalém. E aí ele fala assim, ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó, está escrito, tem que funcionar. Está escrito lá que aos seus anjos dará ordem. Onde que está escrito? Você sabe, não sabe? O que Satanás estava citando? Salmo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ou seja, Satanás estava falando assim, ó, está escrito lá que os anjos vão te guardar para você nem sequer tropeçar numa pedra. Imagina se você for caindo daqui de cima. Não, os anjos têm que te salvar, ué. Então vai, prova aí que você crê, prova que isso funciona. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que a gente pode tentar o Senhor também, fazer aquilo que Satanás fez, que aliás, só quem tenta o Senhor, quem tenta tentar o Senhor, porque o Senhor por ninguém é tentado, quem tenta tentar o Senhor é Satanás. Quem entra numa enrascada dessa está em serviço de Satanás. Aí o Senhor vem com a palavra, o Senhor não disse, não, Satanás, não está escrito. Ele concordou porque está escrito mesmo. Aí ele falou, mas olha, tem outra palavra que está escrita também. E é a palavra do Senhor também.
Aí o Senhor vai e cita, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Altíssimo. Onde é que está escrito isso? Você já teve curiosidade de procurar isso na Bíblia? Você já leu? Eu vou ler para você então. Está em Deuteronômio 6, verso 16. Deuteronômio 6,16, o Senhor citando lá no deserto, ele conhecia a palavra. Ele disse assim: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra, para fazer como nosso mestre fez. A todo momento que precisa, cita o que está escrito, porque o que está escrito é lei, tem força de lei, e a lei do Senhor. Então o Senhor citou o que está em Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor, o Altíssimo, como tentastes em Massá. E aí você pode não estar lembrando de que tentação foi essa. Mas eu vou lembrar para você. É fácil isso. Você pode ir para Êxodo, capítulo 17. Está escrito assim. Vou ler o verso 2. Essa tentação que o povo fez ao Senhor em Massá é porque o povo sentiu falta de água lá na passagem pelo deserto e o povo começou a contender com Moisés. Aí Moisés fala assim para eles, ó, verso 2: então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Então o Senhor estava falando para nós não fazermos esse tipo de coisa, ficar tentando o Senhor, ficar tentando o Senhor, por quê? Porque foi isso que o povo fez. Não tinha água ali, e eles estão assim: dá-nos água para beber, dá-nos água para beber. Ou seja, se Deus nos tirou de lá, se o Eterno nos tirou de lá, dá-nos água para beber. O que é tentar o Senhor aqui nesse caso? É colocar o Senhor à prova. Cuidado para você não fazer isso. Apesar do Senhor falar assim, fazei prova de mim, mas isso é com amor. Não é para ficar contendendo com o Senhor, não. Ah, Senhor, não está escrito aqui, então tem que funcionar, porque eu vim de tão longe, eu orei, eu jejuei. Então, cuidado com isso, a gente corre o risco de cair nessas ciladas. Mas você é sábio, é sábia, né? Você não cairá nisso. Então, não vamos usar a palavra do Senhor para colocá-lo à prova, para imprensar o Senhor contra a parede. Não vamos usar a lei do Senhor para colocar o Senhor contra a parede. Ainda no capítulo 17 de Êxodo, no verso 7, está assim: e chamou o nome daquele lugar Massá. Entendeu? Por isso que está lá em Deuteronômio 6,16, falando em Massá. Então, o nome daquele lugar da contenda ali, por causa de água, e aí o Senhor orientou Moisés e falou: olha, com a sua vara faz a água surgir da pedra. E aí a água surgiu, né? E eles tomaram a água e ficaram satisfeitos. E aí, o nome daquele lugar ficou se chamando, então, Massá e Meribá.
por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: olha, qual foi a tentação que eles disseram? Está o Senhor no meio de nós ou não? Se o Senhor está comigo, então isso tem que acontecer. Se o Senhor está conosco, então isso tem que. Nós não podemos ficar com sede, nos dá água para beber. Então é querer provar o Senhor. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque não é impossível cair nisso, não. Tá bom? Fica esse ensino. E aqueles a quem eu enviei a mensagem, ouçam a mensagem, claro, só que tenham esse cuidado de como usar a palavra do Senhor. Aliás, usar a palavra não é viver a palavra, praticar a palavra, andar na palavra. É isso que a gente deve fazer. E amar a palavra, ama essa palavra, seja ela sua também. Não só do Senhor, mas seja ela sua. Acredite nela, ame-a, mas não a use para colocar o Senhor à prova. Tá bom? Querido Pai, eu te peço perdão por ter desonrado o Senhor. E ainda talvez contribuir para que outras pessoas possam cair nessa dificuldade. Mas eu acredito que o Senhor vai agir na vida delas de forma que elas aproveitem a mensagem sem querer usar a palavra do Senhor para colocar o Senhor à prova. Não, Pai, o teu povo é sábio, o teu povo é humilde, o teu povo não é arrogante, o teu povo sabe respeitar o Senhor e lidar com a palavra do Senhor da melhor forma possível. Eu acredito nisso, eu acredito que todos terão sabedoria. Eu acredito que isso não vai acontecer mais conosco. Nós te pedimos sabedoria para não tentarmos o Senhor, mas respeitarmos o Senhor com todo o coração, ter toda a reverência à tua palavra, porque ela é a nossa vida, ela é a verdade. Pai, eu falo que ela é a nossa vida porque ela é o teu verbo, ela é o teu filho. Obrigada pela tua palavra e que nós possamos desfrutar desta palavra na melhor relação possível. Guarde agora o teu povo pela tua graça. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que teme ao Senhor, que anda com o Senhor. Fique na graça dele e até amanhã, dentro da vontade dele. Amém.